Boa tarde, meu povo! Vamos lá para mais um tópico. Acabei de estudar aqui sobre ética, princípios éticos. Então, o que são princípios fundamentais de ética? Quais são eles? Quem são eles, né? Então, o que é ética? O que é ética? Ética é o conjunto de princípios morais que devem observar no exercício de uma profissão. Então, tá relacionado com questão moral, não está relacionado com questões técnicas, com questão de seguir as leis ou não. Então, a questão ética se relaciona com os princípios morais que o auditor ele deve observar no exercício da sua profissão. Esses conceitos técnicos, se está cumprindo as normas, as leis ou não, isso não são os princípios éticos, mas é ético que o profissional, sim, ele cumpra as leis, né? Mas quais são os princípios fundamentais de ética profissional? São eles: integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade e comportamento profissional. Então, esses são os princípios fundamentais de ética profissional. O que é integridade? A integridade tem a ver com a honestidade do auditor. O auditor ele deve ser honesto, deve ser íntegro com a empresa auditada e também com o público em geral. E além disso, ele deve ser íntegro também com a classe a qual ele pertence, por exemplo, a classe dos contadores, dos auditores, né? E o princípio fundamental de ética chamado objetividade. O que significa isso? Significa que os julgamentos devem ser conduzidos de forma objetiva, livre de conflitos de interesses, né? Ou seja, independente, com independência, sem vieses e livre de interferências. Então, é o que? Objetivo, vai direto ao ponto, sem estar aceitando ideias de fora. Confidencialidade, o que é isso? Significa que o auditor ele não pode divulgar informações que ele obteve durante o trabalho de auditoria. Ele não pode divulgar essas informações sem autorização do cliente. Ou então, ele não pode utilizar essas informações que ele adquiriu durante o seu trabalho de auditoria em interesse próprio, em benefício próprio. Então, isso está relacionado com o princípio da confidencialidade. E conduta profissional, o que significa? Significa que cabe ao auditor cumprir as normas e regulamentos e zelar pela manutenção da confiança pública. Então, o auditor tem que passar confiança para o público. Se ele tem uma postura, se ele segue os princípios éticos, as pessoas vão dar credibilidade e confiança ao seu trabalho. Agora, se a pessoa do auditor não parece íntegra, isso vai deixar o seu trabalho com menos credibilidade, né? Então, é por isso que o auditor tem que seguir os princípios fundamentais de ética, para dar credibilidade, para trabalhar com objetividade, integridade, competência e zelo. Ele tem que ter competência no trabalho que ele está fazendo. Se ele não tem competência, ele tem que falar também, eu não tenho competência para fazer esse trabalho. Isso faz parte da competência profissional. Confidencialidade e comportamento profissional. Então, são esses, gente. Os princípios fundamentais de ética são 5. Integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade e comportamento profissional. E quem deve obedecer esses princípios são auditores internos ou externos? Os dois.